Pessoal, quem já deu plantão em emergência, com certeza já se deparou com o quadro de um paciente com uma dor abdominal, né, progressiva. Com certeza vocês já se depararam, portanto, com o quadro de abdômen agudo, tá? E qual a importância da gente conhecer melhor sobre esse tema? É exatamente dar um diagnóstico precoce, né? Saber conduzir essa investigação de maneira a poupar recursos, ou seja, saber exatamente que tipo de exame laboratorial, que tipo de exame de imagem você vai solicitar para chegar no diagnóstico num tempo hábil, né? A ponto de indicar ou não o procedimento cirúrgico, certo? A grande questão que a gente vai ter que saber responder, vocês vão aprender a responder com essa aula aqui, é quando é que a abordagem cirúrgica imediata de urgência ou emergência ela está indicada ou não, tá? Então, o grande objetivo dessa aula é saber quando que a gente vai mandar esse paciente para o bloco cirúrgico, né, para a gente salvar uma vida, tá? Então, vamos começar a aprofundar um pouquinho sobre esse tema. E a primeira coisa que vocês precisam ter em mente quando a gente tem um quadro de dor abdominal de evolução progressiva é catalogar no cérebro esses 5 tipos de abdômen agudo, tá? Então, o abdômen agudo, ele pode ser do tipo inflamatório, obstrutivo, hemorrágico, perfurativo ou vascular, certo? Então, dependendo da história clínica do paciente, a gente vai abrir um leque de possibilidades diagnósticas. Se o paciente da gente chega com uma dor abdominal associada a um quadro de febre, náuseas ou vômitos, a gente já vai abrir o leque de possibilidades diagnósticas relacionadas ao abdômen agudo inflamatório, certo? Então, a primeira hipótese é abdômen agudo inflamatório, e aí você já abre aquele leque de apendicite, doença inflamatória pélvica aguda, que é a DIPA, diverticulite, colecistite, colangite, pancreatite aguda, ou seja, dependendo, né, das características da dor, da localização da dor, dos exames laboratoriais que você vai aprender a solicitar, a gente vai chegar a algum desses diagnósticos, tá certo? Nesses 3 primeiros casos aí, ó, apendicite, DIPA, diverticulite, a gente vai ver que ainda existe um outro diagnóstico diferencial que a gente também vai aprender a realizar, né, no processo, que é de urolitíase, pielonefrite, as afecções do trato geniturinário, tá? Já a gente tem um paciente que tem associado àquela dor abdominal um quadro de distensão abdominal, né, com parada de eliminação de fezes e ou flatos também, náuseas e vômitos associados, aí o nosso leque já vira outro. Tá, gente? Então, a gente já vai pensar numa obstrução intestinal. É o caso do abdômen agudo obstrutivo. Essa obstrução, ela pode ser alta, acima do ângulo de Treitz, certo? Principais causas, brida e hérnias encarceradas. Então, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é isso. E pode ser baixa, a gente vai ver que na obstrução baixa, né, o tipo de quadro é diferente, o que a gente acha no exame de imagem é diferente, as características do vômito também são diferentes, né? E aí, nesses casos de obstrução baixa, né, geralmente a gente vai ter aí, vai pesquisar e vai encontrar um volvo de sigmoide, um tumor do trato gastrointestinal, a idade do paciente também vai ser interessante. Então, assim, né, vocês já estão sentindo, né, que são várias informações que a gente vai juntando aquele quebra-cabeça para chegar no diagnóstico. Se o paciente chega, gente, com quadro de uma dor abdominal súbita associada a palidez, sudorese fria, taquicardia, hipotensão, ou seja, aquele paciente que parece que sofreu um trauma, um politrauma, né, com sangramento intraabdominal, mas não tem história de trauma. Então, se a característica da dor, né, é essa daqui, vem associada a esses sintomas aqui, o nosso leque diagnóstico já é outro. Então, a gente já vai pensar numa prenhese ectópica rota, né? Se a gente tem, obviamente, um paciente sexo feminino, né? E diagnósticos diferenciais, adenoma hepático roto, também mulheres jovens com uso de anticoncepcional oral, aneurisma de artéria esplênica ou aneurisma de aorta abdominal roto, né? Que seria, nesse caso, uma catástrofe abdominal, né? Uma grande chance do paciente realmente não conseguir sair dessa com vida. Outro quadro de abdômen agudo é o perfurativo. Nesse caso, o paciente ele vem com a dor abdominal súbita,
associada no exame físico a um abdômen tábua. Então, a gente vê aquele abdômen extremamente rígido, né, com irritação peritoneal associada. E a principal coisa que vem na cabeça da gente quando a gente tem um quadro desse é um paciente com úlcera péptica perfurada, né? Então, geralmente são homens, jovens, tem uma história de libação alcoólica, né, alcoolismo, e aí evoluem com esse quadro de úlcera péptica perfurada, certo? Obviamente que a gente também não pode esquecer dos corpos estranhos, né? Então, um paciente que ingeriu ali uma espinha de peixe, perfurou o trato gastrointestinal e evoluiu com esse abdômen agudo perfurativo, tá? E por fim, gente, a gente tem um abdômen agudo vascular. Nesse caso, a grande característica é uma dissociação entre a dor apresentada, então o paciente ele apresentou uma dor muito forte, né, porque ele teve um infarto do intestino, né? O paciente quando tem infarto do miocárdio não sente muita dor, né? Aquela dor muito forte e limitante, então essa mesma característica vai vir no intestino, mas quando a gente vai examinar o paciente, a gente vê um abdômen bem inocente, então não tem uma irritação peritoneal, não tem abdômen tábua, né? Você palpa, o paciente não sente tanta dor, então é uma dor dissociada do exame físico, tá? E geralmente o perfil de paciente é bem característico, então geralmente são pacientes que já têm uma doença cardiovascular aí, que tem tendência à formação de êmbolos ou trombos, né, êmbolos, né, principalmente quando a gente tem uma arritmia associada, a principal é a fibrilação atrial, então, geralmente, esse dado, ele vai ser pesquisado ali na sua anamnese, tá, e trombose, tá, então, paciente dislipidêmico também aí nesse contexto de doença cardiovascular. Um outro contexto que a gente não pode esquecer é o paciente crítico. Então, nesse caso, é um paciente que está lá internado em UTI, que está fazendo uso de drogas vasoconstrictoras, né, noradrenalina sendo a principal, e aí esse paciente ele evolui também com a dor, né, um quadro realmente de dor. Às vezes essa dor é difícil de ser diagnosticada, porque na maioria dos casos, nesses pacientes, eles estão entubados, eles estão sedados, mas seria um outro contexto de abdômen agudo vascular, são esses pacientes críticos que fazem uso de droga vasoativa e evoluem com a constricção do leito esplâncnico, tá certo? Então, grande característica desse abdômen agudo vascular é exatamente essa dissociação entre a clínica e o exame físico, e as causas são a embolização da artéria mesentérica superior, né, esse vasoespasmo, no caso dos que estão em uso de drogas vasoconstrictoras, trombose, tanto da artéria quanto da veia mesentérica superior, tá bem?